essa ideia. Não dá muito na cara, assim. Muito abaixo aqui, só não. Fabiola e Alexandre. Oi, Fabiola. Oi, Fá. Bruno Antunes. Oi, Ale. Quem? Bruno Antunes. Oi, Bruno Antunes. Cadê a Ana Carla? Tá aí também? O Tui entrou. Oi, fofos. Oi, Tui. Ô, Tui. Flávio e Karina. Dri chegou, Dri. Glória a Deus, Dri. Tava já assistindo sua pauta aí. Débora. Oi, E Débora. o William. Paz do Senhor. William. William e o Guilherme. E o Gui. Gui, tudo bem? Ah, é o Gui da família, né? Tudo bom aí, gente? É isso mesmo? É. Essa daqui, ó. Só esperando os irmãos entrarem, tá, gente? Enquanto isso, a gente vai dando uma repaginada, uma revisada aqui. Tia Patrícia. Oi, Pátia, paz do Senhor, Buga. Marilene. Helena Paulo, peraí. Saudade, gente. Tudo bem? Vilma. Oi, Vilma. Oi, Vilma. Fábio. Oi, Fábio. Oi, Gabi. Oi, Nicolas. Tá tudo grande essas crianças já, né? A gente tava vendo ontem o Gustavo lá na IBD, ele apareceu. Nossa, gente, pelo celular dá pra gente ver como eles estão grandes. O dia que o Natan veio aqui em casa trazer o Matheus pro evento dos jovens, nossa, irmãos, quase chorei de emoção de ver como ele cresceu, o Natan também. Imagina o Nicolas, né? Deve estar enorme. A Adri entrou. Cheguei, família. Adri. Adri. Adriana. Do Márcio. É, agora ela entrou, ela não tinha entrado. Tinha entrado. Era o Tui. Pra você, Adri. Janelson, Ana Carla. Paz do Senhor. Valdir. Paz, Valdir. Sérgio. Sérgio. Oi. Sérgio. A paz nosso pro tá mandando bem nas aulas, hein? Irmãos, você que ainda não baixou o aplicativo do Meet, faça isso e venha participar das EBDs. Às vezes você não tem todo sábado livre, mas eventualmente um sábado ou outro, não perca, irmãos, tá muito, muito bom. Tá uma bênção as nossas aulas. Avisa que nós estamos pelo Face e pelo... Estamos aí no Face e no Instagram agora, né? Tudo bem? É. Vamos ler então um versículo, irmãos, pra gente começar. Muito bonito no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 4 e versículo 5. Diz assim: um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Glória a Deus, irmãos. Senhor é o nosso auxílio, é o nosso rochedo, é o nosso esconderijo. Como a Dá compartilhou lá no grupo da família, é a nossa morada, né? O Senhor é a nossa força, glória a Deus por isso, amém? Por isso nós só temos que louvá-lo e engrandecê-lo, tá bom? Vamos cantar então, irmãos? Glorificar o nome do nosso Deus. Pedro, fala oi pros irmãos. Oi, irmão, tava passando. O nome da música. Teus altares. Jesus, meu amor está em tua presença.
te amar. Pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim do que meu dia em outro lugar. Quero estar junto do teu altar. Encontrou casa, a andorinha, o seu ninho, e hoje me encontrou o seu amor. Jesus, eu amo estar em tua presença. Quero me entregar a ti, cada dia amar. Pois não há lugar melhor do que estar em tua casa. Pois um só dia, Senhor, vale mais pra mim do que mil dias em outro lugar. Quero estar junto do teu amor. Encontrou casa, a andorinha, o seu ninho, e hoje eu me encontrou casa, a andorinha, o seu ninho, e hoje eu Deus. Doeu o dedo aí, Gui? Canta junto. Tá bom. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Nós possamos ver a ação do Senhor nos nossos dias, na nossa vida, toda situação. abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Eu sou todo ganhando, mirando a tua glória. Quero teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Aparecendo e ganhando, mirando a luz da tua glória. Quero teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, gente. Até daqui a pouco. Tá torto aqui, Pedro. Boa noite, irmãos.
Queridos, graça e paz. Espero que todos estejam bem nessa noite, onde não vai ficar assim mesmo aqui, onde nos reunimos para poder cultuar o Senhor, para poder celebrar o Senhor e para podermos, mesmo à distância, mantermos a nossa comunhão. Agradecer também aos irmãos que entraram depois aí, Marilene, Antônio, o Fran. Depois o Fran me explica porque esse negócio de Frank Nescau, que até hoje eu não entendi, Fran. Não é o Fran, é o... Eu Vanderlei. Vanderlei, então. Frank Nescau. Frank entende por quê. Agora o Nescau eu vou ficar na dúvida. Depois você me explica aí. Irmãos, graças a Deus nós estamos trabalhando para a gente retornar aos cultos presenciais. A ideia é que seja aí depois do dia 15 de setembro até o começo, o finalzinho de setembro ou o comecinho de outubro. Essa semana eu vou entrar em contato com alguns irmãos para uma série de reuniões e decidimos algumas coisas, mas nós já adiantamos algumas coisas na igreja, compramos a borracha do palco, compramos tinta, nós queremos dar uma revigorada ali na nossa igreja. Então, estejam orando, irmãos, para que a gente possa fazer isso de uma maneira tranquila, sábia, e que a gente possa aos poucos ir retomando a nossa rotina de culto no templo. Eu não sei como que irá ser, mas nós vamos estar agindo de acordo com o protocolo e vamos em breve estar reabrindo a igreja para podermos transmitir os nossos cultos. É necessário que você esteja orando, esteja disposto a poder retomar, mas com saúde, com segurança, né, com sobriedade e fazer dirigida por Deus. Amém? Recados mas penso que não tem, né, amor? Só quarta-feira, hoje é domingo, posso esquecer. Quarta-feira nós continuaremos os nossos estudos. Nós estamos falando sobre igreja. Tem sido, comecei na quarta-feira para a gente entender o que é igreja, o que é corpo, o que é família e como devemos proceder. É mais um reforço na nossa linha teológica, no nosso pensamento. E é importante que você entenda, principalmente os irmãos que estão chegando, como que nós pensamos em relação à igreja e o que a Bíblia diz em relação à igreja, ok? Na quinta-feira nós queremos agradecer Fernanda, aí foi muito bacana, Janelson, muito obrigado, Kátia, e os irmãos que estiveram junto. Nós contamos um pouco da nossa história, minha e da Fernanda, e foi muito bacana, a interação foi muito legal. Se você não conseguiu ver, está aí gravado. E na quarta-feira, agora o Janelson me passou a lista, mas eu vou pedir para que ele possa falar em quem que vai ser na quinta-feira, o Minha História, Nossa História. Então que você continue prestigiando essa nova temporada do Minha História, Nossa História, que tem sido muito, muito bacana mesmo, ok? No sábado, irmãos, eu quero novamente convocar vocês a estar... Eu sinto a falta de muitos irmãos. E não tem como nós termos uma teologia sadia, uma vida cristã sadia, se nós não compreendermos as verdades da Palavra de Deus, não entendermos as verdades da Palavra de Deus. E é para isso que nós temos os cultos, onde nós temos os estudos bíblicos, nós fazemos nas quartas-feiras. As nossas mensagens, elas tentam ser o tanto quanto mais esclarecedoras possíveis. E nós temos a EBD, que a nossa EBD está muito boa. Nós estamos estudando agora o livro Perfil de Três Reis. Inclusive, Sérgio, ontem, depois que acabou a Bíblia, nós vamos assistir Davi. Assistimos o filme de Davi. Os meninos procuraram na internet, não tinha, mas eu, com os meus arquivos antigos, tenho um filme do rei Davi. E nós vai pegar. E nós conseguimos. E nós assistimos o rei Davi, onde conta a história bem legal do rei Davi. Então eu gostaria que você estivesse empenhado. O Pedro vai mostrar ali, ó. Estivesse empenhado. Esse aqui, irmãos, vamos ver se... Esse daí, esse é antigo, hein? 1997. 97.
É isso aí. Isso aí. Que você esteja empenhado em participar da escola bíblica para adquirir conhecimento, conteúdo. E o Sérgio tem dado aulas maravilhosas, uma didática muito boa, uma interação muito boa do grupo. E eu sinto a falta de muitos irmãos. E nós não podemos esquecer de uma coisa, irmãos. A pandemia veio aí, mas nós não deixamos de ser batistas, de ser aquele povo que anela e que gosta do estudo da palavra. Então eu peço a vocês que estejam acompanhando. Amém? Então só isso, né? Agradecer pelos dízimos e pelas ofertas, que os irmãos continuem com muita alegria nos seus corações, contribuindo para que a gente possa continuar pagando as nossas despesas, fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, que você com alegria no coração, né, com aquela premissa máxima que é a generosidade, que é o desejo e a alegria de contribuir, continue fazendo, depositando nas contas da igreja, na conta da igreja, na verdade. Entre em contato com a tesouraria, se for o caso, se você não tiver, e eles vão estar passando a conta da igreja para você. Ok? E também agradecer aí aos irmãos amados que têm feito esse trabalho maravilhoso aí das cestas básicas, contribuindo, os irmãos que contribuem e os irmãos que estão trabalhando nesse processo todo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Que você já conhece muito bem. Se você não conhece, trate de conhecer, onde ali trata sobre a conversão do apóstolo Paulo. Ok? O Lucas, que é o autor de Atos, ele registra ali a extraordinária conversão do apóstolo Paulo. Aquele que outrora era perseguidor, aquele que perseguia a igreja de Cristo Jesus, se deparou com Cristo e teve ali uma conversão extraordinária, caminho a Damasco. Eu gostaria que você deixasse aberto no capítulo 9, e eu vou ler aqui do 1 até o 9, mas nós vamos usar até o versículo 20 ali como referência daquilo que que eu quero falar nessa noite, ok? Eu quero falar sobre a conversão, ela deixa marcas que conduzirão a nossa vida. A conversão, ela deixa marcas. E essas marcas, elas irão conduzir as nossas vidas até Jesus voltar. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso chegasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por tua palavra que fala aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, como filhos do Senhor, para nós como igreja de Cristo Jesus, para nós como povo do Senhor. Abre as nossas mentes, os nossos corações, nos traz a iluminação através do teu Espírito, esclarece as tuas verdades para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que horas são, queridos? 7h24. Ah, tá. Então no horário então. Então, queridos, nós estamos falando nesse tempo sobre conversão e sobre a questão da adesão. Isso surgiu já no meu coração, depois surgiu no coração do Sérgio. Ele
comentou na semana passada a respeito de algumas preocupações que ele estava tendo em relação à igreja, e a gente conversando com outros irmãos também vão surgindo essas ideias, e vendo algumas coisas que estão acontecendo e que acontecem no meio cristão, e não somente no meio cristão, mas na igreja, e também, às vezes, na igreja a qual nós pertencemos, nós nos preocupamos com o tipo de relacionamento que é estabelecido, ou que foi estabelecido entre alguns cristãos e entre essa questão da fé cristã, da fé evangélica. Nós vivemos numa era de modismo, né? Vivemos numa era da adesão evangélica, até porque virou moda e é bacana as pessoas serem evangélicos, e para alguns é até sinal de status. Alguns colocam na testa escrito Jesus, outros carregam camisetas, né, estampadas com o nome de Jesus, outros pertencem a uma certa denominação X, denominação Y. Eu não quero julgar e nem quero condenar ninguém. O que eu quero é pensar com você o que isso tem trazido de respostas para a nossa comunidade, para as nossas famílias e para as nossas vidas. Perguntaram para o pastor Ed, há muitos anos atrás, Ed Relê, fizeram o seguinte questionamento: se Deus quiser, provavelmente em 2025, 50% da população brasileira, 2025, será evangélica. E ele disse, e daí? Aquele jeitão dele, né? E daí? E daí que vai ter 50% de evangélicos? E daí o que se vai ter 60% de evangélicos? Inclusive na quarta-feira, um dos livros que eu indiquei foi do Gideon de Alencar, Protestantismo Tupiniquim, hipótese sobre a não contribuição do protestantismo no Brasil. É um livro bem legal, bem forte, mas é um livro bem bacana. Eu tive aula com o Gideon e gostava muito das aulas dele, da pessoa dele. E esse livro também chega nessa a ideia dessa pergunta, né, dessa resposta que o pastor Ed deu. E daí que vai ter tantos evangélicos? Até porque nós vivemos mais uma onda de adesão, né, de fazer parte de um meio, de um nicho evangélico. Nós vivemos numa onda da assimilação cultural evangélica. Há uma assimilação cultural evangélica. As pessoas gostam das músicas, as pessoas gostam dos filmes evangélicos porque trazem uma mensagem, né, celestial. Os filmes porque trazem uma paz que outras coisas não trazem, né? Assimilaram a cultura evangélica porque existem momentos agradáveis. Então essa cultura evangélica hoje ela produz músicas evangélicas, ela produz shows evangélicos, ela produz stand-ups evangélicos, né? Pastores comediantes, pastores de todas as linhas aí. Frases, né? Nós temos um linguajar próprio, né? E aí bênção, ser abençoado, só por Deus. Então essa cultura está sendo assimilada por muitas e muitas pessoas. Muitos fazem parte de uma igreja evangélica, mas não é porque fazem parte de uma igreja evangélica que são convertidos. E só vai entrar no céu, como eu disse na semana passada, a Bíblia diz, né? Quem for convertido. E o ser convertido é o nascer de novo. A conversão genuína e bíblica exige uma mudança, exige uma transformação. A conversão ela não é somente no estado espiritual, mas ela atinge o estado psicológico, a sua maneira de pensar, de ver as coisas, de agir e de reagir, ela tem que ser transformada. A sua maneira de ver o sagrado e de se relacionar com o sagrado, ela tem que ser transformada. A sua maneira também, a conversão também, ela passa pelo crivo dos relacionamentos. A maneira como você se relaciona com o próximo, como você se relaciona com os da comunidade da fé, com os que não são da fé, ela também tem que ter uma transformação, senão não é conversão. Porque
Conversão é transformação. Conversão bíblica é transformação. É uma nova forma de viver, é uma nova forma de pensar. É o que diz, como nós falamos na semana passada, lá em 2 Coríntios 5:17. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram e as novas estão aí para serem vividas, ok? Então, conversão é uma vida fundamentada em Cristo Jesus. E a vida do apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, deixa bem claro nisso. Se converter é pensar, viver e agir diferente de maneira emocional, de maneira psicológica, na maneira física, no dia a dia, nas suas atribuições. O apóstolo Paulo era um religioso, conceituado, fariseu, formado nos pés dos maiores professores da lei, Gamaliel, né, que era conhecedor de todas as coisas, de todos os procedimentos. O Paulo era esse religioso e o que ele fazia com muito zelo. Ele fazia com muita dedicação, tanto que ele estava ali a caminho de Damasco, indo perseguir os do caminho. Quem eram os do caminho? Até então os cristãos eram chamados os do caminho, aqueles que seguiam o caminho de Cristo, que seguiam a nova vida que Cristo propôs, uma nova maneira de ser e de viver. E o apóstolo Paulo perseguia essas pessoas porque para ele era uma afronta ao judaísmo, era uma afronta à fé judaica, era uma afronta a Deus, era naquilo que ele fazia. O apóstolo Paulo ele tinha uma religião na qual ele professava e na qual ele vivenciava, não somente professava. Talvez a nossa dificuldade, ou a dificuldade hoje da fé, do evangelicalismo brasileiro, não somente brasileiro, como o evangelicalismo mundial, é que professa-se uma fé, mas não vive essa fé professada. Uma outra coisa também que é próprio do evangelicalismo ou da situação evangélica brasileira é que há uma troca de religiosidade, uma troca de religião, uma troca de crença. E a troca de crença nem sempre é conversão. Pessoas eram espíritas, eram católicas, eles se converteram ou aderiram à fé cristã, à fé evangélica. E agora no nosso meio evangélico está tendo uma troca de instituição. As pessoas elas trocam de instituição, elas trocam de denominações a troco de nada, a troco de algumas situações que não é o caso. Por quê? Porque não há em muitas situações uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. E a conversão genuína, ela deixa marcas nas nossas vidas, no ato da conversão, e essas marcas nós vamos carregar durante as nossas vidas. Essas marcas elas vão nos acompanhar, comprovando que verdadeiramente houve uma conversão, que verdadeiramente houve uma entrega, que as nossas mentes, os nossos corações, a nossa maneira de ser e de proceder foram alcançados por Cristo, pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. E quando há essa conversão genuína, através dessas marcas que são evidentes, que esse texto mostra para nós, essas marcas nós vamos carregar durante toda a nossa vida até que Cristo volte. Assim foi na vida do apóstolo Paulo, assim foi na vida de Pedro, assim foi na vida dos outros apóstolos. Algumas vezes a conversão e essas mudanças acontecem automaticamente. Outras pessoas não, há um processo que a cada dia você vai mudando, você vai transformando, mas nunca mais você vai ser a mesma pessoa, nunca mais você vai procurar viver de acordo com a sua velha natureza, e sim de uma maneira diferente. Então eu quero destacar nesse texto três marcas que a conversão genuína deixa bem claro. Essas marcas elas são muito presentes e elas vão nos acompanhar até que Cristo volte outra vez para nos levar. Amém? Então vamos lá. Três marcas de uma conversão genuína. A primeira marca, olha lá, lá no versículo
de 4 a 7. Diz assim, vamos ler do 3 ao 7. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. A primeira marca de uma conversão genuína é uma fé em Cristo. Uma fé genuína em Cristo. O apóstolo Paulo estava a caminho de Damasco e ele foi interrompido nesta viagem. E ele viu uma grande luz, caiu. E aí ele ouviu uma voz e essa voz disse, eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Quando há uma conversão genuína, há um encontro verdadeiro com Cristo. A fé é despertada nos nossos corações e nós vamos ter um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo. Talvez você não vá ouvir vozes, talvez você não vá ver luzes, mas vai haver uma convicção genuína, uma fé convicta no seu coração de que Jesus é o Senhor de todas as coisas, de que Jesus é o Senhor que pode te dar a vida eterna, de que Jesus é a solução para a sua vida. Cristo, o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que vive, e que muda, e que transforma os nossos corações. Quando há uma conversão genuína, há uma fé que é derramada nos nossos corações, que vai fazer com que nós venhamos a crer sua obra. E quando nós falamos crer em Cristo na sua obra, é uma consciência do que é a obra de Cristo. É uma consciência de que Cristo veio morrer no meu e no seu lugar para que os nossos pecados fossem perdoados. É uma consciência de que a ira de Deus que estava sobre a minha vida, sobre a sua vida, ela foi tirada de nós, porque Cristo morreu justificando-se, justificando as nossas falhas, os nossos pecados e nos apresentando a Deus. Uma fé em Cristo é uma fé que vai fazer com que eu venha a me derramar e a compreender através da ação do Espírito e da Palavra de Deus que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que não é a minha religião, não é o que eu faço, não é o que eu penso, não é o meu autoconhecimento, não são os meus anos de instrução ou os anos que eu estou dentro de uma igreja, mas é o Cristo vivo que habita nos corações de todos aqueles que a Ele se entregam. Uma fé genuína em Cristo é acreditar que Cristo veio e habitou no meio de nós. E como homem, viveu como homem e não pecou. E morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, trazendo para nós vida. Uma fé genuína em Cristo Jesus é uma fé que vai nos trazer a consciência de que Jesus, além de ter vivido como homem, ele é Deus. Ele é a expressão maior de Deus. Ele é a luz que brilha no meio das trevas. Na hora que o apóstolo Paulo estava naquele caminho e Deus alcançou a ele, Jesus alcançou ele e ele perguntou, Senhor, quem és tu, Senhor? E a resposta veio e disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E automaticamente Paulo se dispôs a esse Jesus. Uma vida de fé em Cristo Jesus. Uma vida de fé, uma fé genuína que somente Cristo pode derramar nos nossos corações, para que possamos entender a graça, para que possamos entender a misericórdia, para que possamos entender o amor de Deus. Então, uma conversão genuína, ela é fundamentada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não naquilo que eu sou, não naquilo que eu faço. Não é a minha igreja, não é o meu pastor. Não são os meus atos, não é a minha denominação, não é a minha...
não são os meus anos de conhecimentos teológicos, de conhecimentos acadêmicos, as minhas experiências, mas é o Cristo que morreu e ressuscitou. Uma conversão genuína é uma entrega a esse Cristo, é uma vida de fé, de dependência nesse Cristo Todo-Poderoso que habitou no meio de nós e que hoje, através do seu Espírito, habita no coração daqueles que entregaram-se ao Senhor. A sua fé se baseia aonde? Os seus valores se baseiam aonde? A sua crença se baseia aonde? Quem é Jesus Cristo para você? Se Jesus Cristo para você é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e que está sentado à direita de Deus Pai e que é galardoador daqueles que o buscam, aquele que justificou, aquele que nos apresentou, nos levou a Deus, então você está verdadeiramente dando sinais de que a sua conversão ela é uma conversão genuína. Uma outra marca, e aí essa vida de fé em Cristo, ela tem que ser vivenciada todos os dias. É o que o apóstolo Paulo disse. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. E agora que eu vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Amém? Segunda marca que mostra que verdadeiramente há uma conversão genuína. Quantos tempos eu tenho, gente? 7:41. Versículo 8. Diz assim: Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Uma fé genuína, ela é acompanhada também de um arrependimento genuíno. E aí eu fico meio preocupado, porque aí hoje a gente vê um tipo de teologia, uma proposta de uma teologia da prosperidade, de uma teologia totalmente humana, que vem tentar responder às necessidades do ser humano, uma teologia totalmente antropocêntrica, que coloca o homem como vítima no centro de todas as coisas, e um Deus que está aí para se submeter à vontade desse coitado ser humano, como diz John MacArthur, que vive uma sociedade sem pecado, que é pura e que é inocente e que é vítima de tantas coisas más. E aí essa pessoa, como um coitado, ela se aproxima desse Deus, mas ela não se arrepende, ela não confessa pecado e ela não muda a sua vida. E isso não é conversão. Conversão, ela é acompanhada de arrependimento. O apóstolo Paulo estava indo para uma grande obra para ele. Estava indo caçar os nossos irmãos cristãos, matar os nossos. Estava servindo a uma outra religiosidade. Estava andando em direção ao caos da vida de muitas pessoas. Mas de repente, quando ele se deparou com Cristo e pela fé, ele reconheceu Jesus como Cristo, como Filho de Deus, ele se arrependeu. Ele deixou a sua missão. Ele deixou aquilo que ele ia fazer. Ele deixou a sua agenda que não tinha nada a ver com a agenda de Deus. Os seus procedimentos errados. Ele deixou ali no caminho de Damasco ódio. Ele deixou no caminho de Damasco rancor. Ele deixou no caminho de Damasco a falta de misericórdia, a falta de amor. Ele deixou no caminho de Damasco a falta do perdão. Ele deixou no caminho de Damasco a ira. Ele deixou no caminho de Damasco o orgulho. Ele deixou no caminho de Damasco a prepotência. Ele deixou no caminho de Damasco a autossuficiência. Por quê? Porque ele se deparou com Cristo, com o Filho de Deus. E aí o Espírito de Deus produziu arrependimento no seu coração. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, em João 16:8, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E naquele momento o Espírito de Deus convenceu, sim, Paulo do pecado, da justiça e do juízo. E aí houve arrependimento no seu coração.
Não existe conversão sem a ação do Espírito Santo. Não existe conversão em busca somente dos seus interesses próprios. Não existe conversão somente para resolver os seus problemas. A conversão é algo que vem de Deus. É algo que você tem a oportunidade de ter uma experiência com Deus para levar você a um arrependimento da maneira errada como você vive. E aí, havendo essa ação de Deus na sua vida, você abandona tudo aquilo que você vivenciava que não agradava a Deus. E você parte para viver a Deus através do arrependimento. Não existe conversão sem fé. Não existe conversão sem arrependimento. E não existe conversão sem arrependimento, sem confissão de pecados. Então o texto ele fala que Paulo ficou 3 dias sem ver nada, durante os quais não comeu e nem bebeu. Paulo ficou ali jejuando, Paulo ficou orando. Paulo ficou revendo a sua vida, Paulo ficou pensando. Paulo se arrependeu de tantos que ele matou. Paulo se arrependeu de tantos quanto ele perseguiu. Paulo se arrependeu de tantas coisas que ele fez em nome de uma falsa religião, de um falso sistema religioso. E ali naquele momento ele se derramou na presença de Deus em arrependimento, em quebrantamento. E Deus mudou a história da vida dele. Na adesão você não precisa disso. Na adesão você escolhe uma igreja que lhe agrada, um evangelho que lhe agrada, um pastor que lhe agrada, e você pode até seguir esse pastor pelas redes sociais, você pode até para essa igreja e ir dos cultos de vez em quando, e você vai fazer as suas oferendas, as suas ofertas, vai pagar as suas promessas, porque muitas coisas não mudam, só muda a terminologia, mas você não vai ter arrependimento. Você não vai ter uma fé genuína. Você não vai reconhecer Cristo verdadeiramente e não vai viver a partir deste Cristo. Só que a adesão, querido, não é conversão. E somente conversão é que nos abre as portas da entrada aos céus, a comunhão e a intimidade com Deus. Então, a segunda marca de uma conversão genuína é arrependimento, é abandonar, é uma disposição de abandonar as atitudes erradas. É uma disposição de abandonar as práticas erradas, a vida errada. É converter, é voltar ao lugar certo. Paulo estava indo fora da direção de Deus. Quando houve a conversão, ele se arrependeu e ele voltou agora a caminhar na direção de Deus. E quando nós acompanhamos a vida de Paulo, nós vemos que verdadeiramente foi uma vida de erros, de falhas como qualquer um de nós. Mas foi uma vida onde a fé dele era vivida em Cristo e a partir de Cristo. E onde ele tinha sempre atitudes de arrependimento, de quebrantamento, porque agora ele era uma nova criatura, ele foi transformado. E a terceira marca de uma conversão genuína, olha lá no versículo 18 desse texto que eu pedi para você deixar aberto. Versículo 18 do capítulo 9 diz assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas. E Jesus afirmava, nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é ele em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio presencialmente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Olha só que coisa linda. Uma marca, terceira marca maravilhosa em todos aqueles que se converteram a um Cristo verdadeiro, a um Evangelho verdadeiro, a um Deus verdadeiro. E essa terceira marca é obediência e desejo de seguir os princípios de Deus. Obediência e desejo de seguir a Deus. Coisa linda e maravilhosa. O apóstolo Paulo, que outrora estava perseguindo os cristãos, agora era um homem obediente. Agora não era mais como ele queria, agora é como o Senhor quer. E uma coisa interessante, no versículo 18, quando caíram-lhe as escamas e ele tornou a ver, diz que a seguir ele se levantou e foi batizado. O que transmite esse texto? A ideia de fé.
a ideia da crença em Deus, a ideia da declaração pública da fé. Eu não sou mais agora aquele homem que perseguia os cristãos. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu quero publicamente, através desse ato de batismo, declarar a minha fé em Cristo e declarar que agora eu vou viver para Cristo e eu vou obedecer os seus mandamentos, até porque Jesus deixou duas ordens, a ceia e o batismo, que são duas ordenanças. Então o apóstolo Paulo começou a trilhar o caminho da obediência e o caminho e o desejo de seguir Deus. Quando há uma conversão, há um desejo dentro de nós de obedecer a Deus, de obedecer os mandamentos de Deus. Há um desejo dentro de nós de vivermos de maneira diferente. Há um desejo dentro de nós de graça, misericórdia, amor, bondade. Há um desejo nos nossos corações de levar a palavra a outras pessoas, de ser bênção na vida das outras pessoas. Há um desejo nos nossos corações de seguir o caminho de Deus, os mandamentos de Deus e de ser instrumento na mão desse Deus. Quando a pessoa se converte, ela vive no ostracismo, ela vive no seu mundo. Quando a pessoa se converte, ela acha que ela tem que fazer a parte dela e cada um faça a sua. A gente pensa, será que é uma conversão genuína? Porque a conversão genuína, ela nos tira das trevas, nos joga no reino do seu Filho de amor. E o reino do seu Filho de amor é onde está a igreja, o corpo de Cristo, que vai nos fazer viver em família, em comunhão, obedecendo e andando nos seus caminhos. Então, o apóstolo Paulo, ele teve essas marcas de uma conversão genuína. Por quê? Porque ele tinha uma fé viva em Cristo e ele vivia a partir de Cristo. Por quê? Porque ele se arrependeu dos seus caminhos e mudou a trajetória e a história da sua vida. E por quê? Porque ele se dispôs a obedecer a Deus e a viver agora para Deus. Quero fazer a pergunta que eu fiz no domingo passado. Você verdadeiramente se converteu a Cristo Jesus? Você verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus? Ou você somente faz parte de uma igreja legal, de uma igreja bacana? Ou você gosta do sermão do pastor, das músicas que cantam, do entretenimento que tem na igreja? Cuidado para que você não passe anos da sua vida pensando que se converteu e no fundo não ouve isso. Como que eu vou saber, pastor? Nessas mudanças que há na minha vida e na sua vida. O seu coração não pode ser mais o mesmo. A sua mente não pode ser mais a mesma. Vai haver uma luta constante contra a velha natureza. Uma luta constante contra aquilo que eu era e aquilo que eu sou. O apóstolo Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, aquilo que eu não queria fazer, às vezes eu faço, e o que eu quero fazer eu não faço. Aquela luta diária contra a velha natureza, mas ele dizia o seguinte: eu vou correr para Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Eu vou me arrepender dos meus pecados e eu vou andar em obediência, porque é assim que agrada-se a Deus. Conversão é transformação. Conversão é através da fé, do arrependimento e da disposição de obedecer a Deus. Amém? Quero orar com você. Que horas são? 52. Quero orar com você, se assim você quiser. E responda para você mesmo. Você teve uma experiência de conversão? Ou você teve uma experiência que você entendendo não é uma conversão genuína e verdadeira? Se não foi, se foi, graças a Deus, continue firme, vivendo pela fé em Cristo Jesus, procurando imitar a Cristo Jesus. Se arrependa a cada dia dos erros e ande no caminho certo, abandone as velhas obras, porque conversão é transformação, e se dispõe a obedecer a Deus e os mandamentos. Os mandamentos de Deus é aquilo que expressa a palavra. Se Deus manda você amar, ame. Deus manda você se arrepender, se arrependa. Se Deus manda você agir com misericórdia, age com misericórdia. Haja com compaixão. Derrame graça, distribua amor. Viva para a glória de Deus. Agora, se você entende, fala, pastor, eu não tinha entendido, mas agora eu quero entregar verdadeiramente a minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero ter essa experiência de uma nova vida com Cristo Jesus a partir de agora. Então feche seus olhos e ore comigo dessa maneira. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor morreu naquela cruz. Mas o Senhor não ficou morto, o Senhor ressuscitou. E o Senhor
está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, está vivo. E o Senhor me dá a oportunidade para eu viver uma vida pela fé, crendo na tua obra, no teu sacrifício, nos teus mandamentos e nos teus valores. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver da maneira como eu vivia. Eu não quero mais viver de uma maneira que desagrada. Então eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso os meus pecados ao Senhor. Neste momento, eu te peço que o Senhor conduza a história da minha vida. E eu quero viver em obediência. E nesse desejo de poder viver para o Senhor. Nesse momento eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu peço ao Senhor que conduza a minha vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. É simples, pastor? É. Porque o mais complicado Jesus já fez na cruz do Calvário. Morreu por nós para justificar-nos, para nos dar vida e vida em abundância. Que você possa a cada dia mais viver na dependência do Senhor. E conte com a gente aqui do Colorado, a Igreja Batista do Colorado, para caminharmos juntos. Somos um bando de pecadores arrependidos, assim como eu sou o primeiro. Nós estamos disputando, eu e o Sérgio aí, mas eu sou o primeiro, Sérgio. Um bando de pecadores arrependidos, mas nós estamos aqui para andarmos juntos como família, como irmãos e desfrutarmos dessa vida que o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Isso. Que ele cresça.
transformar, de nos quebrantar com sua palavra, que a gente possa ir cada dia mais sendo parecidos com Ele. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Quarta-feira nós estamos aí, em nome de Jesus. Na quinta-feira, a live com a Geneilda. Uma irmã tão querida, tão preciosa para todos nós. Vamos compartilhar, ouvir da sua história, né, dos seus testemunhos. Uma guerreira aí na obra do Senhor, né, irmãos? Tá bom? A gente tá junto aí. Deus abençoe vocês. Até quarta-feira. Quem Aí, sábado tem IP. Ah, sábado é EBD, irmãos. The best. Fique com Deus.